a encarnação e outros. Consideremos agora o ser vivente durante uma fase de encarnação. Todo ser encarnado apresenta 3 elementos dignos de consideração: o corpo, o perispírito e a alma. O corpo. Ponhamos de lado o que diz respeito ao corpo e frisemos apenas que a doutrina espírita está perfeitamente de acordo com a teoria científica geralmente admitida, segundo a qual cada célula é um ser elementar. O perispírito, o corpo astral, o perispírito, tem muita importância para a doutrina espírita. Constitui, como já dissemos, o princípio intermediário entre a matéria e o espírito, o meio de união entre a alma e o corpo. A condição necessária para as relações entre o moral e o físico. É composto da quintessência dos elementos combinados das encarnações anteriores. Evoluciona e progride com a alma, e é tanto mais sutil e menos material, quanto mais elevado e perfeito for o indivíduo. O perispírito assegura a conservação da individualidade, fixa os progressos já realizados e sintetiza o estado de adiantamento do ser. Serve de molécula, de substrato orgânico para as novas encarnações. Condensando-se no embrião, agrupa em certa ordem as moléculas materiais. E assegura o desenvolvimento normal do organismo. Sem o perispírito, o resultado da fecundação seria um tumor informe. O perispírito assegura também, na mesma ordem, a manutenção do corpo e suas reparações, durante a perpétua renovação das células. Sabes que o corpo se transforma por completo no espaço de alguns meses.
Sem a força do perispírito, a personalidade do ser variaria constantemente em cada mudança. Ao mesmo tempo em que contribui para a formação do corpo, o perispírito modifica-se, de certo modo, durante a encarnação. Em consequência dos novos elementos que ele transmite o germe orgânico e, sobretudo, dos progressos efetuados por esta encarnação. O perispírito não está absolutamente preso ao corpo do encarnado. Irradia mais ou menos fora dele, segundo a sua pureza. Essa irradiação constitui a aura. Adicionalmente, pode às vezes, ainda que em pequena proporção, separar-se momentaneamente do corpo físico ao qual fica ligado por um leve fluido. Nesse estado de desencarnação relativa, o ser pode tomar conhecimento de fatos ocorridos longe dele e demonstrar que possui faculdades anormais. Se no seu êxodo o perispírito arrasta consigo numerosas moléculas materiais, poderá exercer influência à distância e influenciar a vista e os outros sentidos de pessoas que encontre no seu caminho. Representa, então, o duplo exato do seu corpo. Na maioria dos casos, a exteriorização do duplo é acompanhada de um estado particular do ser encarnado. Chamado transe, e apresentando muitas semelhanças com a hipnose profunda. Durante o transe, a personalidade normal é inconsciente. Geralmente, ao despertar, não se recorda de coisa alguma. As pessoas suscetíveis desse desdobramento da personalidade chamam-se médiuns. Isto é, indivíduos que servem de intermediários aos desencarnados desejosos de comunicar-se conosco. Eles emprestam o fluido vital e os elementos materiais libertados pelo êxodo parcial da força do perispírito. A alma
Segundo os dados modernos da psicologia, a doutrina espírita considera a personalidade pensante não já como uma unidade simples, mas ao contrário, como síntese muito completa. Esta síntese compreende numerosos elementos que podem dividir-se em duas categorias. Primeira, elementos adquiridos nas encarnações anteriores. Segunda, elementos adquiridos na atual encarnação. Os elementos adquiridos nas encarnações anteriores são os seguintes: a lembrança das personalidades passadas e o conhecimento de todos os fatos importantes das existências sucessivas. Esses elementos não estão na consciência normal. Aparentemente esquecidos, são integralmente conservados pelo perispírito. A consciência total, isto é, o produto dos progressos realizados desde o começo da evolução. É a parte essencial da individualidade, que constitui o seu verdadeiro grau de aperfeiçoamento. É o eu real, que a personalidade atual mais ou menos encobre. E que as novas encarnações dissimulam momentaneamente em virtude dos elementos que levam consigo. Os elementos adquiridos na atual encarnação são os provenientes da hereditariedade, que é dupla, física e psíquica. A hereditariedade física é evidente e muito importante, pois que dela depende em parte o bom estado do instrumento orgânico. A hereditariedade psíquica deve ser provavelmente uma ilusão. É indireta e resulta da conformação do cérebro, semelhante materialmente ao dos pais.
Por outro lado, vê-se que não há qualquer assimilação possível entre a hereditariedade física, quase sempre muito nítida, e a hereditariedade intelectual e moral, quase sempre ausente em absoluto. B. Das condições materiais. Não há necessidade de insistir na importância das condições materiais para o exercício das nossas faculdades. O meio ambiente, riqueza, miséria, educação, exemplos, etc., desempenha também grande papel no desenvolvimento da consciência. Finalmente, sobretudo, as novas aquisições vêm dos nossos esforços, da experiência da vida diária, da luta pela vida, das sensações e das emoções e do exercício da nossa liberdade moral. Tais são os elementos que constituem a personalidade pensante do ser encarnado, os quais, como se compreende, variam muito em cada indivíduo e são dificilmente analisáveis. Assim, por exemplo, compreende-se que um organismo defeituoso possa obscurecer transitoriamente o progresso do ser, ou que um espírito relativamente inferior tenha faculdades brilhantes pelo fato de possuir um organismo aperfeiçoado. Pelo exposto, se vê claramente que a consciência normal do ser encarnado não constitui toda a sua individualidade pensante. Segundo os dados da ciência, a doutrina espírita admite que a síntese psíquica seja muito mais extensa. A alma compreenderia parte consciente e parte inconsciente, ou melhor, subconsciente. Esta última seria, sem dúvida alguma, a mais importante. Com efeito, admitindo a teoria das existências múltiplas, a subconsciência compreenderia uma quantidade enorme de recordações transitoriamente veladas, mas gravadas no perispírito. A subconsciência compreenderia, sobretudo, a consciência total, o eu real, produto de todos os progressos passados e muito superior nos seres aperfeiçoados ao seu eu aparente.
A consciência normal, pelo contrário, apenas compreende a noção de uma inteligência mais ou menos vasta e de certas faculdades reveladas ao nascer, bem como o que se chama a personalidade atual, e a memória dos principais fatos da presente encarnação. Os elementos da subconsciência podem ser postos em evidência por certos estados hipnóticos, mediúnicos ou simplesmente patológicos. Então, o ser poderá manifestar-se numa das suas personalidades anteriores ou mostrar faculdades e revelar conhecimentos absolutamente ignorados da sua consciência normal. Vê-se, pois, de que modo a doutrina espírita explica claramente a complexidade do nosso eu pensante. A extensão da subconsciência e os desdobramentos da personalidade. Enigmas insolúveis, se não se admitirem as existências anteriores. A desencarnação. Na morte, a alma abandona o corpo revestida pelo seu corpo astral. E depois de um período de perturbação que varia em tempo e intensidade, acaba por tomar conhecimento do seu novo estado. Em que consiste esse novo estado? Apenas podemos fazer dele uma ligeira ideia, isto por duas razões. Primeiro, porque as condições da nossa vida material diferem tanto da vida espiritual. Segundo, porque nesse ponto as comunicações dos desencarnados são frequentemente contraditórias e obscuras. Depois veremos a razão desse fato. Com efeito, é muito raro e difícil obter informações de espíritos elevados. Que abandonaram definitivamente a nossa humanidade inferior.
Eis o que, não obstante, julgando saber. O estado de desencarnação constitui uma espécie de produto sintético dos elementos diversos das personalidades anteriores. A diversidade cede o lugar à unidade. Já não há órgãos diversos e múltiplos, mas um organismo homogêneo, fluídico, o perispírito. Já não há sentidos especiais, mas um sentido único, que os condensa a todos e generalizado por toda a superfície do perispírito, que nos é impossível compreender claramente esta última. Já não existe, enfim, diversas faculdades, mas uma só faculdade que as engloba em sua totalidade. É a consciência, mais ou menos extensa e mais ou menos livre. Por último, já não existe mais que uma espécie de emoções que permite compreender e apreciar mais ou menos a beleza e o bem. Em resumo, o espírito desencarnado é provido de um organismo homogêneo, com um sentido único, e desfruta de extensão variável de consciência, de liberdade e de amor, amor tomado em sentido amplo. E que, à falta de melhor termo, teria a significação de capacidade afetiva e emotiva. Por consequência, se compararmos as duas fases sucessivas da existência do ser, diremos: a desencarnação é um processo de síntese, síntese orgânica e síntese psíquica. A encarnação é um processo de análise. É a subdivisão da consciência em faculdades diversas e do sentido único em sentidos múltiplos. Para facilitar o seu exercício e conduzir ao seu desenvolvimento. Compreende-se que a situação dos desencarnados seja muito diferente conforme a elevação de cada um. Nos seres inferiores, o perispírito é muito obscuro
porque a privação dos sentidos orgânicos equivale à semi-inconsciência. A reencarnação rápida, porque a alma quer de novo obrar livremente. Nos animais superiores e no homem pouco elevado, o perispírito não está ainda liberto de impurezas. A consciência é vaga e pouco desenvolvida. As recordações são confusas e nebulosas. O desencarnado compreende mal ou não compreende absolutamente nada da sua situação. Permanece no meio em que vivia e esforça-se em geral por cumprir maquinalmente os atos e os mistérios que costumava executar no fim da existência. Mais depressa o obscurecimento tende a aumentar. É que se opera a reencarnação. Depois da morte, e em grau mais elevado, o espírito já terá consciência desenvolvida. Memória mais ou menos exata das últimas existências e conhecimento dos aperfeiçoamentos futuros. A reencarnação tornar-se-á até certo ponto livre e, em todos os casos, consciente. Os seres relativamente elevados esforçar-se-ão, como é lógico, por reencarnar nas condições mais propícias ao seu futuro desenvolvimento. Auxiliados pelos conselhos dos espíritos superiores, terão, quanto possível, em conta todas as provas que os aguardam na nova reencarnação e tomarão firmes resoluções. Os desencarnados superiores têm a consciência e a liberdade muito desenvolvidas. Conhecem em alto grau o passado e o futuro. Não havendo para eles obstáculos materiais, transportam-se com a rapidez do pensamento. O seu perispírito, quintessenciado, parece-lhes resplandecente. Já não estarão sujeitos a penosas reencarnações e poderão continuar a elevar-se de progresso em progresso
nas sucessivas fases das existências superiores. Resumo da doutrina espírita, Gustave Gallet.